Conforme prometido na última aula, hoje a gente vai resolver dois exercícios que abordam os conceitos da última aula sobre distribuição de Bernoulli e distribuição binomial. Bom, eu sou o Vinícius Castanho, no backstage a gente tem o Thiago Marum. Olá! E se você quiser ver como resolve esses exercícios, fica aqui e acompanha com a gente tudinho. Vá! Primeiramente, sejam muito bem-vindos, você está no Educacional THM, diretamente do estúdio da banda. Bom, e para comemorar essa nossa chegada à metade do curso nesta aula 15, eu vou pedir para você curtir o vídeo se você gostar, compartilhar com seus amigos e não se esquecer de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Sem mais delongas, vamos ao nosso enunciado. Uma fábrica produz 10 vasos de vidro por dia. Há uma probabilidade constante, Pzinho igual a 1 sobre 10, de produzir vasos defeituosos. Antes de serem enviados ao mercado, os vasos são inspecionados e os defeituosos são separados. Bom, aqui eu vou fazer uma lembrança pra gente. Se você vem acompanhando as últimas aulas, você deve lembrar daquele exercício que o Thiago resolveu sobre HIV, que era um caso de você vê se você tem a doença ou não, e dado essa condição, você é testado para positivo e negativo caso você tenha a doença, e para positivo e negativo caso você não tenha a doença. Em essência, esse exercício é a mesma coisa, só que a gente vai resolver de uma forma diferente, numa abordagem mais modelada. Continuando. A probabilidade de um vaso defeituoso ser mal classificado é Q, equivalente a 0,2. E um vaso bom ser mal classificado ocorre com R 0,3. Bom, para não ficar muito confuso, já vamos montar aqui um esquema que a gente está introduzindo pela primeira vez, chamado árvore de probabilidades. A árvore de probabilidades consiste no seguinte: eu tenho minha grandeza do exercício, que no caso são vasos. Os vasos eles podem ser classificados primeiramente de duas maneiras. Deixa eu melhorar essa chave aqui. Ele pode ser classificado como bom ou ruim. Ele pode ser bom ou ruim. Ele pode ser bom ou ruim. Obrigado pela correção. No caso de ser bom, eu tenho... Ou melhor, no caso de ser ruim, como o enunciado dá aqui em laranja, eu tenho uma probabilidade de 1 sobre 10. Um Pzinho 1 sobre 10, que é uma probabilidade de 0,1. E, consequentemente, se eu complementar, que é o caso do vaso ser bom, vai ser 0,9, 90%. Bom, continuando, eu tenho mais um ramo de probabilidades que a minha árvore me concede, que é o caso do vaso bom ser classificado agora como defeituoso ou em bom estado, e o mesmo para o vaso ruim. Então eu tenho esse ramo bom e esse ramo defeituoso, e a mesma coisa para o vaso ruim. E novamente eu peço desculpa pela minha letra, que não é tão boa quanto a do Thiago. Sua caligrafia é um marco da nossa história. Bom, do enunciado a gente tem todos os dados que a gente precisa. Ele diz aqui: a probabilidade de um vaso defeituoso ser mais classificado, aqui em roxo, é Q de 0,2. Então, é um vaso ruim ser mal classificado. É esse 0,2. E se eu complementar, consequentemente, vai ser esse 80%. Continuando, e um vaso bom ser mal classificado ocorre com R igual a 0,3. Também em roxo, a gente insere na nossa árvore de probabilidades e, consequentemente, a gente tem o seu complementar. Tá, probabilidades na tela, vamos ao que ele pede. Determine a função probabilidade da variável x, que representa o número médio de vasos classificados como defeituosos ao final do dia. Calcule também o número médio de vasos classificados como defeituosos por dia. Bom, eu já vou chamar a atenção para a gente ter o olhar de identificar isso aqui como uma distribuição de Bernoulli. Por que eu digo isso? O vaso pode ser bom ou ruim. É um exercício que está tratando de uma dualidade.
E por se tratar de vários dados, que ele diz enunciado, a fábrica produz 10 vasos por dia, a gente está tratando de N ensaios de Bernoulli, que consequentemente passa a ser tratado como uma distribuição binomial. Então, sem mais delongas, a gente tem que montar a nossa expressão genérica de vasos defeituosos por dia, tendo em mente que se trata de uma distribuição binomial. Mas antes de tudo, a gente precisa do nosso P, que representa a probabilidade de sucesso ou fracasso, que nesse caso é a probabilidade de um vaso ser classificado como defeituoso. Bom, então, para P, a gente tem, observe comigo, duas possibilidades. O vaso pode ser bom, que representa 0,9, e ser classificado como defeituoso, 0,3, ou, então eu somo, ruim, e ser classificado como defeituoso. Tendo todas as probabilidades em mesa, a gente calcula e exala o lindo resultado de 0,35, ou seja, a probabilidade de um vaso, seja ele bom ou ruim, ser classificado como defeituoso é de 35%. Tendo em mãos essa probabilidade, deixa eu abaixar a nossa lousa virtual, a gente pode calcular nossa função. Sendo x um binomial, então a gente vai usar a notação vista na última aula. X é um binomial de 10 para Pzinho. A gente tem P de x igual a xzinho. Xão são o número de vasos classificados como defeituosos, a nossa variável aleatória, se dá por 0,35 elevado a x, número de vasos classificados como defeituosos, multiplicados por 1 menos p, que nesse caso vai ser 1 menos 0,35, que é igual a 0,65, elevado a 10 menos x. Por que 10? Porque tratam-se de 10 vasos por dia. E, por último, mas não menos importante, a gente não pode esquecer da combinação dos eventos. Porque o vaso classificado pode ser os x primeiros, os x últimos, o x do meio. A gente tem que arcar com todas as possibilidades, todas as combinações que o exercício nos oferece. Então, a gente bota a nossa combinação de 10, x a x. E essa seria a expressão genérica que ele pede, a função da variável x, que representa o número de vasos classificados como defeituosos ao fim do dia. Deixa eu deixar isso aqui destacado como a nossa primeira resposta. E depois ele pede também o número médio de vasos classificados como defeituosos por dia. Bom, número médio a gente está tratando agora com uma média, o famoso valor esperado. E se você lembra da última aula, o valor esperado para o caso do binomial é calculado como NP, aplicação do que você viu no final da última aula dada pelo Tiago. N nesse caso vale 10, que são 10 vasos por dia, 10 vasos diários, e P é o nosso 0,35. Então o valor médio de vasos classificados como defeituosos por dia vai ser 3,5. E assim a gente resolve o nosso primeiro exercício. Alguma dúvida? Não, tá muito bom. Eu não faria melhor. Tirando a minha letra, que tá maravilhosa. Eu também não faria melhor. Bom, vamos para o próximo exercício que está aqui do lado. Deixa eu ajeitar para vocês, dar o zoom e vamos lá. Um lote de 10 sinalizadores navais está sendo testado antes de ser entregue a uma guarnição do Corpo de Bombeiros. O ensaio consiste em acender o sinalizador e verificar o tempo de queima. O engenheiro deseja lotes sem nenhuma falha. Imaginou um ensaio que consiste em retirar do lote um sinalizador e testá-lo. Se o sinalizador não falhar, o lote é aceito. Caso contrário, o lote é rejeitado. No teste, de 10 lotes idênticos, cada um com um sinalizador não conforme, qual a probabilidade de serem aceitos mais de 7 lotes com problemas? Bom, primeiramente vamos definir a nossa probabilidade Pzinho, que vai representar a probabilidade de falha do sinalizador. E ele dá aqui que um sinalizador a cada 10 representam falha. Então está aí a nossa probabilidade P,
Deixa eu fazer com a caneta certa para manter a cor. Nosso Pzinho é 1 a cada 10 e, consequentemente, é 0,1, que é a probabilidade de falha. Deixa eu indicar aqui para a gente não se perder. Perfeito. E ele quer a probabilidade de serem aceitos mais de 7 desses lotes com problemas. Então, a gente está tratando a nossa variável x como o número de falhas. Número, e se você bem lembra, o x maiúsculo representa uma frase, que eu vou abreviar. Número de falhas em 10 tentativas. Se você já está com uma visão afiada, aguçada, você vai perceber que trata-se de um problema em que utilizamos uma distribuição binomial de 10 em t. Certo. Agora, vamos fazer uma leve manipulação e acompanha meu raciocínio para ver se vocês conseguem enxergar o mesmo. A probabilidade de 7 serem aceitos, pelo menos 7, mais de 7 serem aceitos, é igual à probabilidade de pelo menos 3 acusarem falha. Certo? Se eu tenho 10 e 7 são aceitos, então 3 não são aceitos. Deixa eu indicar isso para vocês. Por quê? Porque é mais fácil a gente calcular para 3 do que para 7. Mas deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, para cada lote, o sinalizador retirado desse lote, ele pode falhar ou não. Se ele não falhar, ele é aceito. Mas pode ser que o lote esteja ruim. Certo. Certo. Eu tenho 10 lotes, cada um com um sinalizador com essa chance de 0,1, 10% de falhar. E ele quer saber se eu tenho mais de 7 aceitos, é isso? Eu não entendi direito. Isso, ele quer a probabilidade de serem aceitos mais de 7 desses lotes com problemas. Ah, então eu tenho mais de 7 com problemas, significa menos de 3 acusando falha. Exato. Bem Complicado, pontuado hein? pelo nosso querido Thiago. Complicado, mas certeza que meus colegas são mais inteligentes que eu, vão saber fazer isso antes de mim. Vamos ver. Bom, tendo essa premissa que eu acabei de escrever com a minha linda letra, a gente quer o p de x menor do que 3. E por se tratar de variáveis discretas nesse caso, a gente pode fazer que p de x menor do que 3 é basicamente a soma para a nossa variável aleatória valendo 0, a probabilidade para a nossa variável aleatória valendo 1 e a probabilidade da nossa variável aleatória valendo 2. E cada... Opa, deixa eu fechar esse parênteses. E cada parte dessa, cada probabilidade da nossa variável é uma distribuição binomial. Então eu substituo os valores para o pedido. Eu vou fazer cada um de uma cor para vocês verem cada um. O primeiro, de 10, 0. E aí eu pego o nosso Pzinho, que é 0,1, elevo a 0, pego o seu complementar, elevo a 10, somo para a nossa variável valendo 1, então eu tenho a combinação de 10, 1 a 1, com 0,1 elevado a 1, e 0,9 ao complementar elevado a 9. E por fim, para a nossa variável aleatória valendo 2, eu tenho uma combinação de 10, 2 a 2, com 0,1 elevado ao quadrado, e o seu complementar 0,9 elevado à oitava. E para a gente não se alongar fazendo essas continhas chatas com números decimais, eu garanto a você que o resultado disso dá 2,16 multiplicado por 0,9 elevado à oitava, que corresponde à nossa alternativa C de salsicha. Alguma dúvida? Nossa, nenhuma. Talvez em português. Mas esse já não é meu forte. Bom, eu espero que você tenha entendido. Se você tiver qualquer dúvida com a nossa resolução, você pode comentar e a gente te responde ou pelo e-mail ou pela aba de comentários aqui embaixo. E fora isso, eu agradeço a sua atenção. O Thiago também agradece. Obrigado. E é isso. A gente espera vocês no próximo vídeo, que a gente vai tratar um pouco mais dos modelos discretos. É isso. Tchau!